Oi você, meu nome é Vitor e eu sou ateu. Os mais desavisados costumam acreditar que todo ateu é um cientista, ou que todo cientista é um ateu. O que é uma grande bobagem, já que eles pensam a mesma coisa a respeito dos russos, dos cubanos, dos evolucionistas e dos físicos. Às vezes até dos gays. Já os mais ignorantes, esses costumam dizer que nós, ateus, somos pessoas guiadas pelo demônio, ou compactuamos com ele. O que eu considero uma ideia extremamente desprezível e ofensiva, não pela associação forçada com uma figura mitológica, cujo poder de persuasão subjetiva deve ser menor que o de uma samambaia, mas sim pelo que essa associação significa na mente desses nossos impiedosos juízes. O ateísmo não é nada disso. O ateísmo não é fruto de um pacto maligno com uma entidade manipuladora que quer dominar o reino de Deus. E ele também não surge só do conhecimento científico de quem procura conhecer os segredos que a natureza ainda nos reserva. Vez ou outra, o ateísmo surge também do questionamento filosófico, das experiências do cotidiano e até da decepção pela falta de respostas às orações. Raramente ele vem de berço, quando as crianças são embaladas por pais ateístas e crescem sem o jugo condenatório dos pecados, comprometendo a sua formação. Para alguns, o ateísmo chega como bandido e rouba as suas promessas de vida eterna e de paraíso celeste. E para outros, ele chega de forma bastante tranquila e substitui as suas crenças sem maiores dramas individuais. Foi assim que aconteceu com o pai da teoria da evolução, Charles Darwin, louvado seja. Ele escreveu na sua autobiografia, 6 anos antes de morrer, que o Velho Testamento já não merecia mais crédito que os livros sagrados hindus, ou que as crenças de qualquer povo pagão. E que ele tinha cada vez mais dificuldade, mesmo soltando as rédeas da imaginação, de continuar encontrando justificativas para alimentar a existência de Deus. Darwin disse isso porque percebeu que nós estávamos vivendo uma mentira, que o homem não havia sido criado como a Bíblia nos dizia. Darwin percebeu, veja só, que o mundo inteiro estava enganado. Darwin deve ter sido um homem fascinante, sabe? Imagina só, convivendo por milhares e milhares de anos, com uma flora e uma fauna tão diversificadas, nenhum dos bilhões de homens que o antecederam parou por tempo suficiente para perceber que havia similaridades entre muitas dessas espécies. Darwin foi o primeiro a cultivar e estudar essas similaridades. E isso o levou a desenvolver a teoria da evolução, o que lhe custou a fé no processo. Mas ele não fechou os olhos ao inevitável. Temeroso de viver uma vida de ilusões, onde todos os seres vivos seriam como sempre foram, ele rompeu com as suas crenças pessoais e adentrou no território hostil da ciência. E a ciência pode ser um mestre muito cruel, sabe? Como recompensa pela sua dedicação e pelo seu bom desempenho, ela te rouba a tranquilidade e as promessas de um paraíso. Não são todos que conseguem resistir a essa passagem. Muitos de nós, quando enfrentamos algo que contradiga os nossos medos e crenças, retrocedemos, com medo do que essa nova verdade pode nos trazer. Darwin teve uma coragem soberba, e graças a essa coragem, hoje nós temos respostas bastante conclusivas a respeito do nosso passado. Mas não se antecipe em julgar esse nosso antepassado, porque ele renegou a sua fé em detrimento da evolução. Eu quero te contar um segredo a respeito de Charles Darwin, que não está escrito em livro nenhum. Darwin nasceu ateu. E sabe quem mais? Você.
Todos nós nascemos ateus. Tão ateus quanto uma vaca. E se hoje você acredita em Deus, é porque essa ideia te foi incutida na tua mente, pelos seus parentes, pelos seus familiares, na escola, na sociedade, na televisão. Se tivessem te dito que o mundo é regido por um conselho de fadas bondosas, você teria medo das fadinhas. Você estaria rezando para as fadinhas. E antes que você continue pensando em criticar algum ateu, saiba que você é tão ateu quanto Darwin foi ou quanto eu sou. Estou errado? Ou você por acaso acredita em Thor, o deus dos nórdicos? Você acredita em Ra, o deus dos egípcios? Ou em Zeus, dos gregos? Já sei. Você é seguidor do deus Bumba, da África Setentrional, que criou o mundo, o crocodilo e depois o homem. Não, você não é crente de nenhum desses deuses. Então você não tem por que me criticar. O que o seu Deus tem de diferente que mereça a minha crença? Então agora que estamos todos no mesmo balaio de ilusões perdidas, eu quero convidar você, ateu cristão, e você, ateu budista, ateu hindu, ateu espírita, a pegar o seu Deus e jogar no mesmo arquivo morto onde estão todos os outros deuses da sua descrença. E se você não é capaz de fazer isso, é porque você ainda é escravo dos seus medos e verdades absolutas. Talvez agora Darwin possa te servir de inspiração. Ele não tinha uma ciência concreta por trás de si quando começou a estudar a evolução. Ele nos deu essa ciência. Ele traçou o caminho. Nós só precisamos seguir esse caminho. Se ele estava na escuridão, nós não estamos mais. E isso graças a ele. Nós, evolucionistas, nós estamos bastante seguros das nossas origens. E as poucas dúvidas que existem são alimentadas pelos criacionistas e por adeptos de outras concepções ainda mais bizarras. Mas essas dúvidas, elas só servem aos incautos e aos preguiçosos do saber. Nós estamos seguros. Você não precisa conhecer a física do universo, nem as nuances celulares que nos compõem, para aceitar a nossa evolução cósmica e biológica. Tampouco você precisa da coragem de Darwin. Na verdade, você só precisa engolir essa prepotência estúpida em acreditar que você possa ser filho legítimo de um pseudo-criador de todas as galáxias do universo e ter humildade suficiente para aceitar o fato de que você é só um dentre bilhões de primatas muito bem desenvolvidos e inteligentes e sem rabo. Mas se você prefere continuar acreditando que nós somos criação de um sopro divino, ao menos tenha a decência de se envergonhar, de não reconhecer o trabalho desse nosso antepassado heróico. E talvez assim, a tua honra te permita romper com o seu medo, que é o que mantém a sua fé acesa. A nossa história é bela demais para continuar sendo negada em detrimento de um mito que só nos serviu numa época de obscuridade científica e que hoje não tem qualquer propósito senão de continuar se alimentando da ignorância e da inocência de terceiros. E deixe de acreditar em tudo que te dizem a respeito de nós, ateus. Nós não somos tudo isso. Nós não acreditamos em Deus, mas também não acreditamos no diabo. E se nós temos pacto com algum demônio, é com aquele que guarda a árvore da sabedoria, do qual fruto muitos se negam a experimentar. Nós, ateus, nós comemos desse fruto todos os dias, porque não existe um Deus vingador vigiando o pomar. E nós o saboreamos, porque ele tem gosto de liberdade. Você aceita um pedaço?